da sua juventude cuidando das ovelhas de seu pai. Antes dele se tornar rei, ser ungido rei, então ali ele trabalhava, ele cuidava então das ovelhas de seu pai. E nós sabemos que Davi, ele não tinha, quando nós vamos ali para Samuel, o livro de Samuel, nós vamos vendo que quando Samuel recebe uma ordem de Deus para que fosse até a casa de Jessé para ungir, um rei, então ele não sabia, Samuel não sabia quem era, então ali foi passando os seus filhos, e quando ele passava um, Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse. Então Samuel pergunta a Jessé o seguinte: acabaram os seus filhos? Não tem mais? Aí então que eles vão lembrar que tinha um lá no pasto cuidando das ovelhas. Então mostra que Davi, parece que ele era um pouco rejeitado, abandonado pela família. Eu não sei, mas parece que Davi não era muito assim o queridinho do papai, porque para Jessé, os filhos que estavam no exército ali, junto com Saul, eram homens musculosos, homens altos, fortes, e Davi não era. Davi era ruivo, diferente, totalmente diferente dos seus irmãos. Mas aí então, querido, quando nós vamos olhando para esse salmo, que ele vai expressar, ele vai abrir o coração, aqui nós podemos ver que essa oração, esse momento de Davi, é um momento íntimo e particular com Deus, porque ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, ele não fala, o Senhor é o nosso pastor. Então quer dizer, isso aqui é um particular, é ele Deus. O Senhor é o nosso pastor? Não, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui dos irmãos que toma remédio todo dia? Todo dia precisa tomar um comprimido ou qualquer coisa. Tem alguém aqui? Você? Você também, Nilson? Montaíde também? Todo dia, irmãos? Mas espera aí então. Então nós não estamos servindo o mesmo Deus. Tem um negócio errado aqui. Porque aqui a Bíblia está falando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então por que eu tenho que tomar remédio todo dia, se Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor e não vai me faltar nada? Então por que está me faltando saúde? Não parece que tem algo errado? Porque não é isso aqui que Davi está falando. Não é sobre isso que Davi está falando. Querido, lá em casa nós servimos a Deus. Eu oro, eu prego a palavra, tenho um compromisso com o Senhor, me preocupo muito com o Senhor, com a minha vida espiritual, mas lá em casa falta muita coisa. O que Davi está falando que não pode faltar é Deus. Tudo pode faltar na sua vida, mas Deus não. Então quer dizer, quando você vai lendo lá, você busca o original lá no hebraico, está dizendo assim, de nada me faltará. Muda muito, quando fala assim, o Senhor, de nada me falta, o Senhor eu não sinto falta porque eu tenho Deus. Davi passava por dificuldade, irmãos. Davi passava por problemas, você sabe a história de Davi. Para começar, ele era abandonado, rejeitado pela família. Isso daí você imagina Davi, à noite lá no deserto, cuidando das ovelhas, sabendo, querido, passando frio, talvez fome. Ele olha para o céu, então ele começa a falar com Deus, conversar com Deus. Então agora aqui Davi vai fazer uma comparação, porque Davi ele foi pastor de ovelha, amém? Ele foi pastor de ovelha, ele cuidava de ovelha, agora ele se coloca no lugar das ovelhas. E ele coloca então Deus como seu pastor. As ovelhas, querido, preste bem atenção que as ovelhas, assim como Davi cuidava bem as ovelhas, ele tinha o maior carinho com as ovelhas do seu pai, ele viu a necessidade das ovelhas, era ter um pastor junto com ela, e elas tinham uma grande dificuldade, elas tinham muitos problemas, porque a ovelha, ela não enxerga bem, não escuta bem, o cheiro é terrível, ela não consegue caminhar sozinha.
Então ele começou a observar que as ovelhas tinham uma grande necessidade do pastor. Podia faltar muita coisa para aquelas ovelhas, mas não podia faltar a presença do pastor. Sem o pastor, querido, preste bem atenção, sem a ausência do pastor no rebanho, faz com que as ovelhas se espalhem. É incrível um negócio desse. Mas quando o pastor está ali junto com as ovelhas, ela se ajunta ao pastor. É a necessidade de ter o pastor junto com as ovelhas. Então não pode faltar saúde, querido. Você tendo Deus, pode faltar saúde, sim. Falta saúde. Porque se nós tomamos remédio é porque está faltando saúde. Mas você tem Deus? Amém. Amém, está vendo? Você não tem saúde, mas você tem Deus, o importante é isso, né? Isso é importante, é isso que Davi está falando. Pode faltar muita coisa. Outra coisa, querido, que eu entendo aqui, quando Davi ele fala no versículo 2, então nós já entendemos ali, que pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. Agora vai mudando as coisas, olha só. Quando nós olhamos essa palavra que Davi vai falando, deitar-me em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas, a primeira coisa que vem na nossa mente, quando nós falamos assim, pastos verdejantes, nós aprendemos lá na escolinha dominical, nas revistas, que quando coloca as ovelhinhas, aí tem aquela campina verdinha, não tem? Os pastos, nosso Deus, coisa linda, os pastos são verdes. Aí nós começamos a falar isso aí, olha, o servo do Senhor, aquele que tem Deus, aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus como único Senhor e Salvador da sua vida, ele nos coloca nos pastos verdejantes, nada vai faltar em nossa vida, é isso tudo. Não, querido, não é isso que Davi está falando, porque a realidade de Israel era outra coisa. Nós estamos vivendo nosso município de Afonso Cláudio, você anda por aí, não nessa época agora, mas na época de chuva, não, tudo bem que está até bonito ainda, o nosso lugar, nossa realidade é outra, é verde, você anda por aí, é água à vontade, né, tem bastante, os pastos são verdes, mas a realidade que Davi está vivendo ali é diferente, irmãos. Quando Davi vai falar, né, deitar-me em verdes pastos, o único lugar, olha o que acontecia lá. Aonde ele ficava no aprisco, junto com as ovelhas, à noite que ele trazia as ovelhas para o aprisco, aonde ele estava, até onde tinha água, dava a média de 3 a 4 quilômetros que ele tinha que andar, para levar as ovelhas para procurar um pasto melhor. E a pastagem verdejante que nós estamos vendo ali, quando você vai pesquisar sobre Israel, sobre a região, a geografia ali, querido, são pequenos montinhos de capim. O resto é um deserto, pedra, areia, é um cenário terrível. E às vezes nós olhamos para os pastos verdejantes, achamos assim, não, o Senhor vai suprir, o Senhor vai me colocar eu em lugares maravilhosos. Querido, a Bíblia diz o seguinte, que no mundo nós íamos ter o quê? Aflições. Nós temos que entender isso, querido, que nós vamos passar por aflições, o que não pode faltar em nossa vida é Deus. Ele é que supre, então, a nossa necessidade. Mesmo faltando alguma coisa, Deus vai suprir. Ele vai nos conduzir. Então, quer dizer, preste bem atenção. Outra coisa que eu vejo aqui também, essa realidade, faz-me, deitar-me fazem verdes pastos. Querido, se a pessoa não tiver Deus como único Senhor e Salvador da sua vida, e ele começar então a caminhar, e não seguir o pastor que é Jesus Cristo, ele começar a caminhar com as suas próprias pernas, ele vai comer qualquer coisa, ele come qualquer coisa. O único que pode nos conduzir ao alimento verdadeiro é Jesus Cristo. Quando nós afastamos de Deus, não temos o Senhor, porque eu passo por dificuldade, isso daqui eu não quero mais saber então de Deus. Porque, para que ficar servindo a Deus se eu estou passando por dificuldade? Se a Bíblia está falando que
ele não vai deixar. Não, querido, por isso que eu falei que desde o início nós temos que ensinar nossas crianças lá da escolinha dominical, que nós vamos passar por dificuldade sim, nós vamos passar por problemas sim. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira não, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo caído, pecaminoso, esse corpo aqui é corrompido. Por isso que nós vamos ter um corpo o quê? Nós vamos ganhar um corpo o quê, irmãos? Incorruptível, para entrar na glória com Cristo, porque esse corpo aqui vai acabar, esse corpo aqui vai virar pó. Esse corpo aqui, querido, é cheio de coisa ruim mesmo. Não adianta ficar, porque Deus, a maioria prega que Deus é amor. Por isso que muitas pessoas, não estou dizendo que não é não, porque é amor, tá, irmãos? Mas nós temos que mostrar que Deus é o quê? Ele puxa a orelha, não puxa? Nós vamos ver daqui a pouco. Ele puxa, ele corrige. E é nessa hora, nós ensinamos nossos filhos, quer ver, olha só, nossos filhos, papai do céu, meu filho, papai do céu é isso, papai do céu, não faz coisa errada, que papai do céu te ama, papai do céu não vai deixar você ficar dodói, papai do céu vai fazer isso, papai do céu fazer aquilo, papai do céu, tudo é isso, papai do céu faz isso, pouco uma criança vai crescendo e vai vendo, o pai mais a mãe, passando por dificuldade financeira, doença dentro de casa, faltando alimento na despensa, ele vai falar assim, mas o papai do céu que o papai mais a mamãe me ensinou, não é esse. A criança vai crescendo, pouco não quero esse Deus para mim. Porque as pessoas estão lá no mundo, estão vivendo melhor. Esse Deus que estão me ensinando, não quero mais. E muitas pessoas se tornam ateus, sabe por quê? Porque não é o Deus que o papai mais a mamãe me ensinou, esse Deus não quero para mim não. Querido, temos que mostrar que o nosso Deus, ele é justo. Sim. Então, que coisa, então olha só, pasto verdejante, nós pregamos e falamos, não, só coisas maravilhosas, vem para Jesus porque sua vida vai mudar, vem para Jesus você não vai ter mais problemas, Ele vai te colocar você em pastos verdejantes, você não vai passar mais necessidade, é mentira, nós vamos passar dificuldade sim, vamos passar por dificuldade, irmão, problemas sim, e é necessário que nós passamos pelo deserto sim, passamos, não vivemos no deserto, isso é passageiro, é necessário, isso é passageiro, mas é necessário que nós precisamos passar pelo deserto para valorizar aquilo que Deus fez por nós, porque é no deserto que nós vamos olhar para Jesus, é no deserto que nós vamos entender que sem Deus nós não somos nada. Querido, é com espinho na carne, é que nós vamos olhar, sem Jesus eu não consigo. Aí ele fala assim, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Aqui eu entendo, querido, que Davi, ele tinha que caminhar com as ovelhas. Ele tinha que levar as ovelhas até a água. Sabe, a ovelha, ela é muito medrosa. Nós somos medrosos. Nós somos. E Davi olha e fala assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. E quando nós olhamos para essa água tranquila, nós acreditamos o seguinte, poxa vida, é um ribeiro limpo, cristalino. Não, querido, a água do deserto não é cristalina. A água do deserto é uma água meia suja. Às vezes, querido, o pastor tem que pegar aquela água e colocar na boca da ovelha. E outra coisa, a ovelha ela não chega no rio, no riacho, onde as águas são correntes e faz barulho, ela não consegue tomar água. Então a nossa vida é comparada com uma ovelha por causa disso. Mas na nossa mente, as águas tranquilas, nós criamos na nossa mente isso daí. Aí começa então a vir as dificuldades, né?
Poxa vida, mas a Bíblia está falando que nós vamos saciar, né? O Senhor vai suprir. Querido, a Bíblia está dizendo que vai nos conduzir até as águas tranquilas. Amém? Às vezes as águas tranquilas não são aquilo que nós imaginamos. As águas tranquilas não é aquilo que nós criamos, um cenário na nossa mente. É como o cenário de Hollywood, né? Ficção. Isso aqui não é ficção, isso aqui é realidade, irmãos. Servir a Deus não é ficção, é realidade. Por isso Jesus falou, aquele que quiser me seguir faz o quê? Nega a si mesmo e faz o quê? Tome cada um a sua cruz e segue-me. Cruz é o quê, querido? Sinônimo de morte. Mortificar, negar a si mesmo, caminhar, passar pela via dolorosa. É isso aí, querido. Davi, então, querido, ele vai dizendo, então, né? Deitar-me faz-me ver despasto e guia-me mansamente às águas tranquilas. Querido, todas as pessoas que têm o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que ele passe por um momento difícil, mas o Senhor vai te conduzir a um lugar tranquilo, lugar de paz, porque o que não pode faltar na nossa vida é o quê? Isso aí. É Ele que vai nos conduzir, então por isso não pode faltar Ele na nossa vida. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Eu vejo, querido, que o que pode nos refrigerar, o que pode nos acalmar, tranquilizar, é Jesus Cristo. Amém? Somente Ele, mais ninguém. A nossa confiança, assim como Davi olhou para aquelas ovelhas e viu que elas dependiam totalmente do pastor, e agora ele olhando para Deus e vendo, eu sou dependente, totalmente dependente do Senhor. O que vai acalmar a nossa mente, a nossa alma, é Jesus, querido. As águas tranquilas é o Senhor Jesus, a fonte verdadeira é Jesus. A nossa mente está perturbada, o nosso coração está magoado, estamos passando por um momento difícil que eu não quero mais viver nesse mundo. Jesus fala, eu sou o quê? A vida. Ele é a fonte da água viva, que jorra para sempre em nós. Então quem tem Jesus, querido, ele passa a viver o quê? Tranquilo. Mesmo passando por dificuldade, mas ele vai ter o quê? Paz, porque não faltou Jesus na sua vida. Então quer dizer, essa água que nós vimos ali, né? Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Então quem tem Deus na sua vida, querido, os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, mas Ele vai, olha só, refrigera minha alma, sua alma vai estar em paz, porque você está bebendo dessa fonte, dessa água, que não é uma água do deserto, não é uma água cheia de lama, aonde o pastor às vezes tem que fazer assim com a mão para lá e para cá, para tirar uma água, porque a ovelha não consegue beber uma água cheia de barro, mas a água que está oferecendo aqui é diferente, é Jesus Cristo. Essa água é diferente, querido. Davi, ele olha para o céu, ele olha para Deus, e começa então a comparar quem é Deus. Deus vai acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, todas as dificuldades. O versículo 5, 3, 4, né?
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Como é que uma vara e o cajado pode nos consolar, passando pelo vale da sombra da morte? Davi tinha que caminhar com as ovelhas 3 a 4 quilômetros, então para levar ela para achar, né, os pastos verdejantes deles lá, era aquele pouquinho de capim aqui, um pouquinho ali, e uma nascentezinha de uma água que tinha aqui. Mas aí, querido, nessa caminhada de 3 a 4 quilômetros, eles tinham que passar por um vale. Esse vale é onde as ovelhas assustavam. Não tem aquela passagem que mostra que tem não sei se é, eu não me lembro direito, mas mostra eles levantando de madrugada para orar, e nós pegamos esse versículo achando que orando de madrugada o Senhor vai nos atender mais do que orar em qualquer outro horário. Isso daqui não é bíblico, irmão, você buscar, me buscar de manhã porque eu não sei, não é isso que está falando. Então quer dizer, olha só, são 4 quilômetros do aprisco até onde Davi tinha que levar, ou outros pastores tinham que levar as ovelhas. Qual o horário que eles tinham que levantar? O que você acha? De madrugada. Agora preste atenção o que aquele versículo está dizendo. É o primeiro momento que você levanta, as primícias você oferece a Deus. Entendeu? Não é que Deus vai te ouvir porque você orou de madrugada, tem que levantar 3 horas, e isso acaba virando um ritual perigoso. Mas vamos deixar isso para outra hora aí, porque tem muita coisa que a gente nós colocamos dentro de nós, e isso acaba virando uma doutrina que nós criamos, é um costume, mas não é isso que está falando. Mas ele levanta aqui, então vamos colocar que ele tem que levantar 3 horas da manhã para caminhar com as ovelhas. Por que ele tem que levantar 3 horas? Ele está andando aonde, querido? No deserto. A ovelha tem o que no seu corpo? Lã. Você acha que ela vai suportar caminhar no sol? Nunca. Então o pastor tem que caminhar com a sua ovelha de manhã antes que o sol abre. Mas se por acaso no trajeto o sol abrir, o sol começar a sair, ele vai passar pelo vale. O que é um vale? É montanha de um lado e montanha do outro. Então quer dizer, ele vai ter que passar com as ovelhas na sombra do vale. A ovelha, ela é medrosa. A sombra do vale, aquele sol ali assusta. É isso que fala, o vale da sombra da morte. Aquele vale, ele precisa caminhar com ela, por causa de sua lã. Ele precisa passar com ela desse lado aqui, onde tem sombra. Até chegar aonde a água e a pastagem. Na volta de novo, querido, quando dá a tarde, mesmo com o sol ainda não se pôs, ele precisa voltar do outro lado, onde tem sombra. Por isso que fala, no vale da sombra da morte. É por isso que ele está falando isso. E é necessário, agora onde entra o cajado e a vara? Porque a ovelha, querida, ela assusta. Isso é assombroso, isso é assustador para as ovelhas. Quem é que quer passar pelo vale da sombra da morte aqui? Quando está doente, nós vamos buscar o quê? Depressa o médico. Por que nós vamos buscar o médico? A morte está batendo na nossa porta. E quem quer morrer? E eu quero ficar mais um tempo ainda. Amém? Pois é, mas nós assustamos, nós somos medrosos, porque se nós tivéssemos coragem, de fato, nós não íamos buscar médico, não, já estou pronto, vou morar com Deus. Não, querido, isso, o vale da sombra da morte, nós assustamos, somos assustados, nós tememos sim. Assim como as ovelhas também, elas assustavam. Aí entra o quê? Querido, você está pensando que pastor de ovelha lá no deserto, essa varinha era usada só para falar assim, ó, volta para cá, minha filhinha. Não, querido, ele usava essa vara para bater mesmo. Até pouco tempo eu achava que o pastor não batia nas ovelhas. Lá, o pastor de ovelha. Por isso que às vezes a palavra pregada, ela precisa ser palavra mesmo, pregada do jeito que é. Não passando a mão na cabeça, irmãozinho. Não, querido. Quando elas assustavam, o que elas faziam, querido? Uma ovelha assustada, o que acontece com ela no meio daquele rebanho? Ela sai fora. Ela saindo fora, ela vai para onde? O sol escaldante. O que o pastor vai fazer? Ele vai usar muitas vezes o cajado
para puxar ela de volta. E é nesse momento que a ovelha vai sentir, porque imagina a ovelha lá no coisa, caindo para a ribanceira, o pastor leva o cajado, porque o cajado tem aquela curva assim na ponta, ele puxa, e na hora que ele puxa, querido, será que ele vai puxar com jeitinho? É a hora que a ovelha vai sentir. E muitas vezes, essa ovelha precisa sim tomar umas varadas. A palavra de Deus, ela nos corrige, sim ou não? Sim, querido. A palavra de Deus, ela nos coloca no caminho certo. E é necessário que a palavra, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Então, querido, preste bem atenção. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem é que está conosco? É aquele que nós... É quem que está conosco? Sim. Então ele está falando o seguinte: como é que as ovelhas iam saber que o pastor estava com ela? Era na hora que o cajado batia, querido. Opa! Porque a ovelha, ela não escuta bem, ela não enxerga bem, e o pastor tem que estar junto. E às vezes ela esquece que o pastor está com ela, e muitas vezes a igreja esquece que Deus está conosco, e começa a sair fora do caminho, querido. Aí que entra o cajado de Deus, aí que entra a vara de Deus. Porque nós esquecemos que Deus está conosco e começamos a desviar, sair fora do caminho. É necessário, querido, então, que o pastor venha agir, e esse pastor é Jesus Cristo, amém? Por isso que às vezes nós passamos por algumas provas. É essa prova essas provas é que vai nos conduzir, é essa prova que vai mostrar que Deus está conosco o tempo todo. É nós que esquecemos de Deus, Deus não esquece de nós. Então os problemas que você está vivendo não cria uma dificuldade ainda maior na sua vida, não. Maior é o que está contigo. O que está contigo não é a doença, é Jesus. Coloca isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Porque ele está falando, olha, preste, eu vou ler mais devagar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estou passando por dificuldade, querido, ainda que eu estou cheio de problemas, mas eu não vou temer essas coisas, porque eu não vou temer nada dessas coisas, porque Deus está comigo. Nós não falamos aqui atrás que não pode faltar Deus na nossa vida, no versículo 1? Então por que eu estou vivendo nessa angústia? Se não pode faltar, se Deus não falta na minha vida, então por que eu vou viver essa angústia? Eu tenho que entender que o Senhor está comigo. Mas às vezes é preciso a vara e o cajado para nos consolar. Porque às vezes ele falando, o pastor falando, às vezes a ovelha não vai conseguir ouvir, porque ela é meio surda. É a hora que entra o cajado, é a hora que entra a vara. Eu fui pesquisar aí os pastores de ovelha mesmo, rebanho agora. Tem vezes que o pastor ele é bem sério com as ovelhas. Eu fui pesquisar, eu vi um pastor naquelas montanhas para lá, o rebanho. Eu vi um pastor pegando uma vara. Engraçado que a vara, ela tem 3 pontas. E aonde ele chega na ovelha, quando a ovelha ela desvia, que ela está muito teimosa, ele dá uma cacetada na cabeça da ovelha. Só que também eu vi o mesmo pastor que bateu na ovelha, carregando a ovelha no colo. E eu vi a mesma vara que serviu para corrigir aquela ovelha teimosa, a mesma vara serviu para defender a ovelha do inimigo, do urso, do leão, sei lá, de qualquer outra coisa. Pastor é assim, querido. Ele corrige, mas ele sabe dar o ombro na hora certa. Pastor que ama o seu rebanho, que ama a sua igreja, ele trata com sinceridade. O pai que ama seu filho, ele corrige, amém?
Ele não deixa o filho crescer de qualquer jeito. Porque se ele não corrigir o filho, o que vai acontecer com o filho, querido? Imagina o que vai acontecer com o filho. Mas o pai que ama, ele corrige. E o próprio Jesus falou que os pais podem sim usar o que para corrigir a correção do filho? Uma vara. E o Senhor usa sim, todo o tempo, a vara e o cajado para nos consolar. Amém? Então, querido, preste bem atenção. A ideia então do Salmo 23 não é mostrar que o Senhor é o meu pastor e não vou sentir falta de nada porque eu tenho Deus. Não. A ideia aqui do Salmo 23 está mostrando é que Deus não pode faltar em nossa vida. É isso que Davi está falando. Deus, ele tem que ser tudo na nossa vida. Tudo. Agora, a partir do momento que eu deixo de seguir o meu pastor, que é Jesus, que eu começo a desviar, aí, querido, complica a situação. Porque Davi está falando o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Meu pastor. O Senhor é que cuida de mim. E muitas pessoas, queridos, estão vivendo nesse mundo. Quem é o pastor? Quem é o Senhor dessa pessoa? Talvez você pergunte a essa pessoa: quem é Jesus? Quem é Deus? As pessoas não conseguem responder. Não conhece o seu Senhor. A ovelha, ela conhece o seu pastor. Preste bem atenção o que é uma ovelha. Olha só. A ovelha, se chegar uma pessoa lá no rebanho, estou falando ovelha agora animal. Se chegar lá no rebanho, você quiser comprar, eu quero comprar 10 ovelhas suas. Você pode até levar para sua casa. Mas sabe o que vai acontecer com a ovelha, querido? Ela vai emagrecendo. Ela vai entrar em depressão porque ela vai sentir saudade do seu dono e ela não vai acostumar com você. Ela vai sentir saudade do pastor dela que cuidou dela. E ela vai morrer. A pergunta que eu faço: nós temos essa aproximação tão forte com o nosso pastor Jesus Cristo, a ponto de realmente querer estar na presença dele a todo tempo e sentir falta? Será que de fato nós queremos, quando chega o momento de cultuar a Deus, eu quero abandonar todas as coisas para mim estar junto com os irmãos, junto com o rebanho, unido junto com o rebanho, para estar cultuando a Deus? Eu tenho essa vontade? Será que de fato, quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Ovelhas ou porcos? Ovelhas andam juntos, porcos desgarrados. Quem é o seu Senhor? Davi está falando: o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Por isso, querido, que muitas vezes as igrejas não conseguem, muitos lugares não conseguem andar junto, porque tem ovelhas desgarradas. Agora eu vou falar outra coisa. Conta-se uma história, acho que os irmãos já sabem, da ovelha perdida. Você lembra da história da ovelha perdida? Você sabe por que aquela ovelha se perdeu? Aquele pastor, querido, aquela ovelha, ele trazia ela, cuidava dela, tirava os carrapichos, não tem porque a lã dela suja muito, tirava os carrapichos dela, tirava toda a sujeira dela, cuidava das feridas dela e colocava junto com o rebanho. Quando ele ia novamente para o local onde eles iam se alimentar e tomar aquela água, aquela ovelha saía fora do caminho e ficava perdida. O tempo todo era assim. Aquela ovelha só vivia se perdendo. Um dia uma pessoa chegou perto do dono da ovelha e falou assim: por que você não vende essa ovelha para o açougue? Ela está te dando trabalho demais. Aquele dono da ovelha falou o seguinte:
eu não consigo fazer isso, porque eu me apeguei a ela. Eu amo essa ovelha, eu não consigo fazer isso. Mas essa ovelha está te dando trabalho demais. Você, o tempo todo, você precisa largar as outras e ir lá buscar essa ovelha. Ele falou assim, eu vou ter um jeito. Ele bolou um plano, então, de manter as ovelhas, essa ovelha fujona, junto com o rebanho. Ele falou assim, não, eu vou fazer um jeito que ela vai viver, junto com o rebanho. E sabe qual foi o jeito, querido? Alguém sabe da história aqui? Foi o jeito mais terrível. Sabe qual foi? Ele falou assim, eu vou quebrar as pernas dela. E ele quebrou as pernas da ovelha. Lembra que são 3 a 4 quilômetros para ir se alimentar e beber água? Essa ovelha agora, querida, é o tempo todo mancando junto com as outras. O tempo todo. Ela não conseguia mais fugir. Por que ela não fugia? Estava com as pernas quebradas. Para ir beber água, o pastor tinha que colocar ela onde? Para trazer de volta, o pastor tinha que colocar onde? No ombro. Agora a pergunta é, o que Jesus tem que fazer com você para trazer você para perto dele, querido? Tem que quebrar alguma coisa? Será que é preciso? Tirar alguma coisa que está atrapalhando a sua comunhão com Deus? Se for preciso, Ele vai fazer. Esse é o Deus verdadeiro. Se for preciso, Ele vai fazer. Se for preciso de tirar o que está atrapalhando a sua comunhão com Deus, para não te perder, Ele quebra as pernas. Para não te perder. Esse é o amor de Deus. É isso que Davi está falando. Ele é o meu Senhor. Ele não falta na minha vida. Amém? Esse é o Deus verdadeiro, querido. Esse é o Deus que cuida. Não um Deus que estão oferecendo, mostrando por aí afora. Aí depois a pessoa está cheia de problemas, de dificuldade. Não, esse Deus eu não quero, porque esse Deus não é verdadeiro. O Deus verdadeiro, Ele corrige. O Deus verdadeiro, Ele permite que nós vamos para o deserto. O Deus verdadeiro, se for preciso tirar aquilo que está atrapalhando a comunhão com Ele, Ele vai tirar. Ele vai tirar. Agora, o que é aquele que está atrapalhando? Será o que é que está atrapalhando? O que é que faz as pessoas ficar no acomodismo dentro de casa? Será o que é, querido? Será que é preciso o Senhor ir lá e mexer em algumas coisas e falar, ó, isso daqui eu te dei, eu coloquei para você para abençoar a sua vida, mas eu estou vendo que você não está sabendo usar. Eu vou tirar. O que é, será? Muitas vezes é preciso. Aí, para encerrar, no versículo 6, ele fala o seguinte. Olha que coisa linda. Como Deus, Ele não pode faltar em minha vida, Davi está falando. E para que tudo isso que eu acabei de falar, pasto verdejante, mesmo que não seja tão verdejante, mas não é um banquete, mas isso daqui, Deus está falando, isso aqui é importante para você. Às vezes nós oramos ao Senhor, criamos um cenário na nossa mente, e o Senhor vem com outra totalmente diferente, mas é isso que eu tenho para você. É isso daqui que vai suprir a sua necessidade, é isso daqui não que você está pedindo. Para que tudo isso aconteça, querido, Davi vai falar certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, o quê? Da minha vida. Mas aí ele faz uma promessa. Ele não vai sugar o pastor não, querido. Ele não vai só tirar proveito do pastor não. Mas ele fala que eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, até que o Senhor me chame para morar contigo. Será que as pessoas estão dispostas mesmo a habitar
firme na presença do Senhor e não desviar, querido, até a volta de Jesus. Davi falou: eu estou pronto. Mesmo passando por dificuldade, Davi passou por dificuldade. Quem sabe a história de Davi sabe que Davi sofreu. Davi viu a sua família assim, ó, esmoronando. Davi viu o filho sendo morto pelo seu próprio irmão. Davi viu o irmão estrupando a irmã. Davi caiu em adultério. Mas ele continua dizendo: o Senhor é o meu Deus. O Senhor não falta na minha vida. Amém, queridos? O que não pode faltar é Deus da nossa vida. Quero orar agora nesse momento, querido. Se você tem um pedido de oração, esse mesmo Deus, esse mesmo Deus, que Davi está dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o Senhor, meu pastor, e Ele me conduz às águas tranquilas. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Porque no versículo sim. Vamos orar no final, se me lembra. No versículo 5, coloca aí enquanto os irmãos estão de cabeça baixa agora. Eu deixei para o final. No versículo 5, Davi fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe, querido, muitas vezes, o que está faltando na vida das pessoas, porque esse óleo que Davi está falando, unge minha cabeça com óleo, é quando a ovelha era encontrada ferida, machucada, com a cabeça toda cheia de lepra. Ali então o azeite era derramado sobre a cabeça daquela ovelha. Ali então era feito ali o curativo até aquela ovelha ser curada, para que não pudesse então adquirir bicheiras e outras coisas mais. E o Espírito Santo do Senhor hoje é o que nós falamos. O que pode entrar na sua mente, cuidar da sua vida, não é mais um óleo ungido que oferece por aí, mas é quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo de Jesus passa a habitar na sua vida. Esse é o azeite. Lá atrás era simbólico, representava o Espírito Santo. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, amém? Lá eles tinham costume então de quando recebia uma visita, o ancião, o dono da casa, ele preparava uma mesa, um banquete para receber as pessoas. E aquele dono daquela casa, ele precisava então cuidar daquela visita, praticamente entregando a sua própria vida, colocando a sua própria vida em risco, para cuidar daquela visita. E ele fazia ali um banquete. E também, querido, em outra versão, todos que chegavam naquela casa, eles derramavam um óleo, um azeite, um unguento, um azeite perfumado, sobre a cabeça daquelas pessoas. Mesmo cercado por inimigo, mas aquela pessoa que entrava naquela casa, ela era protegida pelo dono daquela casa. O que o versículo, que a palavra está dizendo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todos os males.
A Bíblia diz que o Senhor esconde cada um de nós debaixo das tuas asas. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, querido, aqui Davi está falando que Deus é que guarda, Deus é que protege, que tem protegido ele, Deus é que tem dado força a ele. Assim também como nós cremos, nós pedimos força a Deus, pedimos soluções, pedimos para que Deus venha abrir a nossa visão espiritual, e pedimos ao Senhor que através do teu Santo Espírito nos dê sabedoria e discernimento para entender a palavra dele. Assim como o azeite era derramado na cabeça, querido, eu quero dizer para você nesta noite, assim como o azeite era usado então para curar as feridas daquela ovelha, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual tipo de situação, o tipo de mal que está sobre sua vida, mas a palavra de Deus está dizendo para você nesta noite, deixa que o Senhor derrama o Santo Espírito dele sobre a sua vida, para que você possa ser curado de todas as enfermidades. Quem tem Jesus, tem tudo, querido. Deixa o Senhor derramar a unção dele sobre a sua vida. Não saia daqui do jeito que você entrou. Peça ao Senhor para colocar paz na sua vida. E faça do Senhor o seu pastor. O seu único pastor tem que ser o Senhor. Ele tem que reinar em nossa vida. É o pastor que vai te conduzir. Ó Deus. Sim, meu Pai. Toma em tuas mãos, ó Deus, todas as pessoas que entraram por essas portas, meu Deus. E nos ajuda, meu Deus, a caminhar na tua presença. Mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, porque eu creio que o Senhor não falta em nossa vida. Mesmo, ó Deus, que nós passamos por dificuldade, muitas vezes pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor sempre está conosco. E muitas vezes nós somos consolados pela tua vara e teu cajado. Nós entendemos, ó Deus, que é necessário sim. E no final de tudo, ó Deus, essa mesa ela é preparada, mesmo que somos cercados por inimigos. Mas o Senhor prepara um grande banquete para nós. E os teus anjos acampam ao redor nos protegendo. Muito obrigado, ó Deus. Só o Senhor tem poder para fazer tudo isso. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sonda, meu Deus, cada coração que entrou aqui nesta noite, ó Deus. O Senhor sabe os problemas, dificuldades que estão atravessando cada um, meu Pai. E eu tenho certeza que todos aqui, ó Pai, entendeu que o Senhor precisa ser o único Senhor e Salvador. E ninguém vai sair daqui, ó Deus, eu tenho certeza, do jeito que entrou. Aqueles que estão em casa também, ó Pai, cultuando agora nesse momento, aonde chegar essa live, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa casa onde estão vivendo uma vida conturbada, uma vida cheia de problemas, de dificuldade, até mesmo talvez essa pessoa está no leito de uma cama agora, meu Pai. Fala com ela, meu Deus, fala com essa pessoa, toca no coração dela, para que ela possa receber o Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. Oh Deus,
É só o Senhor que pode fazer isso, o homem não tem poder. Por isso, ó Pai, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, assim como ela diz que ela jamais cairá por terra. E eu creio, ó Deus, que nesse momento, tem pessoas se rendendo ao Senhor. E eu creio que nesse momento, o Senhor está derramando o Teu Santo Espírito, e muitas pessoas estão sendo curadas pelo Senhor agora, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Também, ó Pai, eu quero pedir pela vida, ali, ó Deus, do Zé Pagoto, que o Senhor recolheu, a esposa, os filhos, os familiares ali, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca paz, conforto ao coração daquelas famílias. Que o Senhor, meu Deus, possa nesse momento, através de um momento tão difícil, que muitos, todos nós vamos passar por isso, e passamos por isso, venhamos a entender que a morte não é o fim, mas para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é vida eterna com o Senhor, é eternidade com o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, conforta o coração dos enlutados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Assim nós chegamos ao final, queridos. Domingo às 9 horas nós estaremos de volta. E também às 19 horas à noite nós estaremos de volta. Se você tem uma pessoa que o Senhor vai colocar ainda essa semana no seu caminho, convida ela para vir para a igreja. Traga ela para ouvir a palavra do Senhor. Muitos estão acompanhando em casa, querido, pela internet. Mas é gostoso estar em comunhão, presencial. Compartilhar, conversar, depois do culto, né? Contar as experiências. Nós somos rebanho de Cristo, o rebanho tem que viver unidos, amém? Até domingo, querendo nosso Deus.